Seja muito bem-vindo. É do fundo do meu coração que eu desejo que Deus fale ao seu coração. A palavra sobre a qual vamos refletir está em Mateus capítulo 26, versículo 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado lá fora no pátio. Então uma serva aproximou-se dele e disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas Pedro negou na frente de todos, dizendo: "Eu não sei do que você está falando." Mais tarde, quando ele foi para a entrada do pátio, outra serva viu ele e disse aos que estavam ao redor: "Este homem estava com Jesus de Nazaré." E de novo Pedro negou, dessa vez com juramento: "Eu não conheço esse homem." Um pouco mais tarde, algumas das pessoas que estavam ali vieram a Pedro e disseram: "Sem dúvida você também é um deles, pois podemos perceber pelo seu sotaque." Então Pedro começou a se amaldiçoar e jurar: "Eu não conheço esse homem." E imediatamente o galo cantou. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E ele foi embora chorando amargamente. Ouvindo essa palavra e refletindo sobre os acontecimentos anteriores ao que lemos, podemos perceber que Pedro agiu precipitadamente numa situação anterior com Jesus. Ele falou para Jesus, enquanto o Senhor falava acerca de sua morte e da sua ressurreição e que todos o abandonariam, Pedro ousadamente, na frente de todo mundo, falou: "Contigo eu morrerei." Não pensou com calma, não pensou naquilo que poderia vir a acontecer, nas perseguições, nas dificuldades. Em Provérbios 19:2 diz assim: "Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado." Pedro era muito precipitado, ele tinha muitas coisas a aprender com o Mestre. Portanto, nas nossas vidas precisamos refletir, pensar um pouco antes de dizer alguma coisa, antes de falar alguma coisa. Como Pedro pensava muito pouco antes de falar, antes de agir, né? Existe um Provérbios lá em 17:28 que diz: "Até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar sua boca fechada e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência." Veja você, meu amigo, olhe só para a nossa situação. Quantas vezes na nossa vida nós nos colocamos em situações difíceis pelas nossas próprias palavras, pelas nossas próprias ações, né? Pedro era assim, impulsivo, incontrolável, e ele não media as consequências e se colocava em situações de dificuldade. Pedro era assim, ele confiava demais em suas próprias forças. Era um cara muito autossuficiente. Eu acho que é desse jeito, eu vou fazer desse jeito, é o meu jeito e tá certo, vamos lá. E a palavra diz assim: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." É uma palavra que está em Provérbios 3:5, né? Tudo isso levou a Pedro a quê? A chorar amargamente, porque ele era impulsivo, porque ele era um cara que não media as consequências, ele não parava para pensar nas situações. E tudo isso o levou a agir precipitadamente. E pior que isso, né? Ele acabou negando por 3 vezes o Mestre, o Senhor Jesus, que o amparou, que o ensinou durante 3 anos consecutivos. Pedro chegou a esse ponto e tinha sido advertido anteriormente que isso viria a acontecer. Ele: não vai ser desse jeito. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele chorou amargamente. Quantas situações, quantas dificuldades passamos pela nossa vida, choramos amargamente por coisas que poderíamos ter evitado se não fôssemos precipitados, se ao invés de agirmos, primeiro pensássemos, primeiro buscássemos ao Senhor em oração para saber se aquela era a vontade de Deus, né? É hora de sossegar o coração, de sossegar as nossas mentes e, antes de agir, refletir junto ao Senhor, colocar diante do Senhor Jesus Cristo pedindo ajuda. O mais maravilhoso é que o Senhor Jesus restaura plenamente, né, a vida de Pedro após a
as 3 vezes que ele negou. É maravilhoso, está lá o texto em João 21:15. Depois que terminaram o café da manhã, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus disse a ele: Então alimente os meus cordeirinhos. Jesus perguntou a ele uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. Você sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela 3ª vez Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E respondeu: Senhor, você sabe tudo e sabe que eu te amo. Jesus disse: Então alimente as minhas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa! O Senhor Jesus, por 3 vezes, fez com que Pedro reafirmasse o seu amor pelo Mestre. Ele restaurou a vida espiritual de Pedro. Tudo isso comprova que Deus restaura as nossas vidas. Ele resgata a gente de uma situação de amargor. Pedro estava chorando amargamente pela besteira que ele veio a fazer, mas Jesus o restaurou plenamente a comunhão. Você pode reparar que logo na primeira questão, Jesus pergunta se Pedro amava o Senhor Jesus mais do que os outros discípulos. A autossuficiência, a arrogância foram sanadas. Pedro simplesmente falou: Tu sabes que eu te amo. Ele falou: Não, eu amo mais que todos eles. O Senhor sabe, o meu amor é muito diferenciado. Não. Pedro agora de forma humilde: Senhor, Tu sabes que eu te amo. É o suficiente. Não importa se é mais ou se é menos. Pedro já estava com a mente transformada pelo Senhor. Outra situação importante é que a gente precisa atentar que o Senhor, Ele tem algumas coisas que são mandatórias para os seus discípulos. Você pode reparar que por 3 vezes, ao restaurar Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes, Pedro teve que ouvir essa ordenança do Senhor, de apacentar as ovelhas. Porque Pedro era amigo de Jesus, e sendo amigo de Jesus, ele tinha que fazer o que Jesus manda. Como está escrito em João 15,14: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, você passa pela mesma situação. Você pode estar chorando amargamente como Pedro. Imagina a situação de Pedro: viu milagres, viu o morto ressuscitar, viu o cego enxergar, e negou aquele que ele sabia que era o Filho de Deus por 3 vezes. E ele foi restaurado, ele foi completamente restaurado pelo Senhor Jesus. É assim na nossa vida, da mesma forma. Nós às vezes numa situação de choro amargo, por aquilo que fizemos, por aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, por situações diversas, por proceder sem buscar a Deus, fazer uma compra, fazer um compromisso com alguém sem buscar a Deus antes, e aí nós estamos naquele choro amargo. Saiba você que Deus tem uma restauração para essa sua situação. Deus tem uma restauração para a sua vida, seja em questões emocionais, seja em questões financeiras, sejam elas quais forem. Deus vai agir na sua vida à medida que você buscá-lo de todo o coração e fazer aquilo que Ele manda. Essa mensagem é independente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, seja lá qual a religião a qual você pertence. Eu te digo uma coisa: você tem um amigo que só espera um sinal seu para atuar na sua vida, porque o Senhor bate à sua porta, mas Ele é Senhor e é gentil, Ele não invade, Ele bate à sua porta e espera uma resposta sua. Que Deus os abençoe poderosamente. Agora, um pedido especial que eu sempre faço para vocês é: inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as novas mensagens e também envie o seu e-mail com pedido de oração para o nosso e-mail que está aparecendo aí na tela, opoderparaviver@gmail.com, opoderparaviver@gmail.com. Que Deus os abençoe poderosamente. Um grande abraço.